Uma rotina que discretamente está mudando a minha vida. Nesse vídeo eu vou te contar estratégias e ideias que aos poucos têm mudado completamente a minha rotina, me fazendo enxergar o dia a dia de outro jeito, com mais leveza, propósito e até um pouco mais de felicidade. Antes de tudo, quero deixar claro, o que eu vou compartilhar aqui não é uma fórmula mágica, nenhuma daquelas rotinas perfeitas que parecem de outro mundo. Eu sou uma pessoa comum, com dias bons e ruins como qualquer um, mas nos últimos meses comecei a testar algumas ideias simples e aos poucos elas têm mudado completamente a forma como eu vivo os meus dias. Então, se alguma delas fizer sentido para você, talvez possa te ajudar também. Eu me chamo Marcos e esse é o canal Pensando em Ser Melhor. Tempo disponível, mito das 8 horas. Você já ouviu isso? Você trabalha 8 horas, dorme 8 horas e o resto das 8 horas você faz outras coisas. Estuda, treina, tem outro trabalho, se diverte. E pelo menos para mim, isso não é real para a maioria das pessoas. Isto só é real para quem trabalha como um home office, porque realmente é só aquele tempo ali e acabou. Mas a maioria tem que se deslocar para o trabalho e dependente do local pode demorar muito. Tem trabalho que tem mais horas trabalhadas, tipo eu demoro em média 30 minutos para chegar no trabalho e voltar, o que daria 1 hora de viagem todos os dias. Isso ainda é pouco considerado a rotina de outras pessoas. No trabalho, eu trabalho durante 9 horas e tenho 1 hora de almoço. Então, ao todo, eu fico 10 horas na empresa e durmo 8 horas por noite. O que me resta seria 5 horas para fazer outras coisas. Fora que tem várias outras coisas que eu tenho que fazer. Então, no final, me sobra pouco tempo de verdade. O que eu quero dizer com isso é que cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem um tipo de rotina diferente. Essa coisa de que você dorme 8 horas, trabalha 8 e te sobra 8 horas, para mim nem sempre é verdade. Porém, aqui ainda, o que importa é como você vai usar o tempo que você tem disponível, de acordo com a sua realidade. Anotar tudo que você faz te ajuda a ter clareza. Eu uso a agenda, aquela do Google mesmo, já faz um tempo que uso ela. E eu separo por blocos de tempo, o período que eu fico na empresa, o horário do treino, o horário de produzir conteúdo para o YouTube, o horário de estudar. E o que acontece é que isso te traz clareza sobre quanto tempo disponível você tem de verdade. Tipo, a maioria das pessoas não usa agenda. Elas não sabem quanto tempo elas têm real mesmo. Elas acham que tem todo o tempo do mundo para fazer 1001 coisas e isso não é verdade. Elas esquecem compromissos, tentam dar conta de tudo somente através da memória, sendo que a mente se sobrecarrega, né, com tanta informação para lembrar. E quando se usa uma agenda, isso realmente te traz clareza de quanto tempo você tem disponível e de como usar esse tempo. Fora a organização, né? Você organiza onde cada tarefa vai ficar, o que você vai executar e assim por diante. Sobre ter pouco tempo disponível, prioridades e sobre abdicar. Aqui, caso você tenha pouco tempo disponível, o que eu tenho usado é pequenos blocos de tempo. Para mim, no caso aqui eu vou falar sobre estudo, né? O que vale mais é você fazer um pouco todos os dias do que fazer muito em um único dia, porque aquilo fica mais presente na sua mente, é mais recorrente, é melhor para reter informações. Eu estou estudando para tirar CNH, né? Vou tirar ano que vem. Só que eu gosto de estudar o quanto antes para aquilo ficar mais fácil. Aí todo dia eu tenho lá 30 minutos para estudar alguma coisa. No final de semana eu tenho mais tempo e acabo estudando mais. 30 minutos é muito pouco. De fato, é muito pouco. Mas é o que tem me ajudado e feito diferença para mim. Então, o que eu tenho feito com o resto do tempo? E é aqui que entramos em outro ponto, né? Sobre prioridades. Minha prioridade tem sido produzir conteúdo
para este canal. Prioridades é basicamente você ter definido o que é mais importante para você atualmente. É a sua saúde, é o seu trabalho, a sua família. Dependendo do que for prioridade para você, é esperado que a maior parte do seu tempo disponível seja para aquela tarefa ou aquela área. A minha prioridade atualmente é produzir para este canal, ou seja, a maior parte do meu tempo tenho levado para a produção de conteúdo. E quando falamos sobre prioridades, sobre pouco tempo disponível, também podemos falar sobre abdicar de algumas coisas, seja algo que você goste ou até o próprio sono. Eu, no caso, gosto muito de treinar, fazer exercícios físicos. Meu treino durava em média de 1 a 1h30. Já não estou conseguindo treinar tanto. Agora eu treino por 30 a 45 minutos. Eu gosto de ver alguns vídeos de entretenimento no YouTube. Já não estou vendo tanto. Eu gosto de tocar violão, de aprender músicas novas. Até tentei estudar durante 30 minutos todos os dias, mas não estava dando certo, então parei. O foco agora é produção de conteúdo. Vai ser assim para sempre? Não. Isso vai ser até quando meu negócio aqui começar a funcionar e trouxer algum retorno. A ideia que eu quero te passar é sobre abdicar de algumas coisas que você gosta para conseguir conquistar aquilo que você quer ou precisa. Se você estuda para conseguir um diploma, você está deixando de fazer muitas outras coisas, porque você quer conquistar aquilo. Se você treina, quer cuidar mais da saúde, ficar em forma, você está se abdicando de muitas outras coisas para alcançar aquilo. Uso de qualidade. Aqui é básico, mas que muita gente ignora, que é como você usa o seu tempo. Está usando com qualidade ou está enrolando, se distraindo, procrastinando? De nada adianta você separar um tempo para uma atividade e não usar bem este tempo. Toda vez que ia começar a fazer um roteiro para um vídeo novo, eu deixava o celular do lado do computador. Aí de vez em quando eu pegava ele para ver se tinha alguma mensagem nova, alguma notificação. E isso um pouco, somado todos os dias, me atrapalhava muito, né? O que eu fiz? Tirei o celular do lado do computador e coloquei na gaveta do guarda-roupa. Aí eu esqueço dele por enquanto, que fico focado escrevendo o roteiro. Depois eu volto e pego ele novamente. Se você tem pouco tempo, tem que usar com qualidade. Não ficar dispersando a sua atenção para outras coisas. Se resolveu estudar em tal horário, é só para estudar e nada mais. Se resolveu sair com amigos, com a família, é só para isso e nada mais. Se resolveu treinar em tal horário, é só o treino, nada a mais. E para que isso seja feito com qualidade, é só você começar a retirar as coisas que te distraem. Às vezes é o celular, às vezes são pessoas, às vezes é você mesmo que fica enrolando para começar, porque você gostaria de estar fazendo outra coisa. Review e análise. Aqui o que eu queria passar é que eu fico analisando, fico vendo o que está funcionando na minha rotina, o que está indo bem, o que deu errado, o que é preciso melhorar. Gosto de chamar meio como se fosse um refinamento. Você começa tal atividade, aí com o tempo você terá um feedback do que está indo bem, se está cumprindo com a tarefa, se precisa mudar alguma coisa. Também gosto de ver como está o meu humor, o estresse, se estou conseguindo manter a rotina, se algo estiver dando errado, né? Algo precisa ser mudado. E basicamente eu gosto de fazer essa análise no final de semana. Tenho lá a lista de tarefas durante a semana e no final de semana eu analiso se estou seguindo com aquilo ou não. Os pontos que falamos anteriormente. Sentimento de progresso. Com o decorrer do tempo, algumas atividades vão ficando meio que automáticas, porque hábitos estão sendo criados. Sempre no mesmo horário, fazendo aquilo, com o tempo se torna um hábito. E o que isso te traz de bom? Que você começa a perceber a sua evolução. Então, exemplo seria: estou um pouco melhor, estou aprendendo um pouco mais sobre o assunto tal,
Estou melhorando a forma de como faço algo. Eu, quando estava lendo o livro Hábitos Atômicos, cada dia sempre no mesmo horário, lia um pouco de páginas. Dia 1 lia 10 páginas, no dia 2 mais 10, dia 3 mais 10. Isso era a evolução que eu estava tendo. Era o progresso. Estava me encaminhando para o fim daquele livro, aprendendo sempre uma coisa nova que eu pudesse usar no meu dia a dia. E isso é que eu digo sobre sentimento de progresso. Sei que às vezes a gente quer mudar de vida do dia para a noite, queremos ter grandes mudanças e rápido, né? Mas no mundo real as coisas demoram a acontecer. É por isso que você tem que enxergar progresso nas pequenas coisas que você já faz, nas pequenas evoluções. Um pouco melhor do que ontem, aprendendo um pouco mais hoje, evoluindo um pouco mais. Fazer duas coisas ao mesmo tempo, quando possível. Aqui é de novo, se você tiver pouco tempo, quando possível, tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, eu quando estava fazendo alguns afazeres de casa, né? Tipo, varrer o chão, lavar a louça, eu ficava ouvindo um podcast sobre um assunto que eu queria entender mais. Quando estava na fila de um banco, eu pegava o celular e começava a ler um PDF. Aqui a ideia não é multitarefa, mas sim, quando possível, tentar incrementar duas atividades que sejam possíveis serem feitas ao mesmo tempo e que fazem sentido para você. Por exemplo, em vez de ouvir o rádio quando você estiver indo para o trabalho, será que não vale mais a pena você escutar um audiobook de um livro que você gostaria de ler, mas não tem tanto tempo? Para terminar, busque uma rotina que funcione para você. Aqui, por mais que eu tenha dito, né, nesse vídeo, que eu tenho pouco tempo e que tenho buscado ficar o mais focado possível, eu ainda assim saio com a minha família, com amigos, vejo vídeos na internet para me entreter. De vez em quando eu jogo algum jogo. O que eu quero dizer é para você ter cuidado e não crie uma rotina estressante demais, sem tempo para se distrair, se divertir e no final de contas você não conseguir manter. Eu já cometi muito esse erro, então eu queria deixar essa dica aí para você.